7h27, hoje é quinta-feira e quinta-feira o que é que tem aqui na Jovem Pan? Falando de saúde com a doutora Natália Rezende. Natália, bom dia. Tudo bem, Natália? Tudo ótimo, bom dia. Tô tentando fazer a gravação. Uma live ao vivo aí. Aqui, uma live ao vivo. Aê, tá difícil, muito bem. A live pronto. ao vivo é ótimo, né? Vamos subir pra cima, sair pra fora. Hoje eu tô sensacional, viu? Consegui. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar de um assunto, eu vou deixar você falar, porque aí você entende do negócio. Quando a gente fala de rinite, né, Natália, é muito comum, todo mundo, é um termo comum. Ah, tô com uma rinite. Mas não é bem assim, né? Tem diversos tipos e, consequentemente, tem diversas abordagens para tentar resolver, para melhorar, ou até para ter uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Exatamente. Bom dia a todos, muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Gente, então assim, primeiro, né, o Eloy brincou, é um assunto que eu domino, mas na verdade, se tratando de rinite, muita gente deveria dominar esse assunto, porque é algo extremamente comum. Eu já ia zoar você, na sua argumentação, a sua complementação foi perfeita, deveria todo mundo ter esse conhecimento, porque é comum mesmo, né, Natália? Exatamente, é uma das doenças crônicas, né, mais comuns do mundo. A rinite alérgica, tá? Então, rinite, por que todo mundo fala, eu tenho rinite? Normalmente está falando da alérgica. Porque ela realmente é das rinites crônicas a mais comum. E aí já entra essa diferença. A rinite crônica, sim, porque a gente acho que já até falou em alguma das nossas edições sobre isso, mas existe rinite aguda, que o que é? É um resfriado, né? Quando a gente tem um resfriado, uma gripe também... Aquela constipação é um tipo de rinite também. Exatamente. É uma rinite aguda infecciosa, ou seja, causada por um vírus ou por uma bactéria, tá? Agora, essa rinite que todo mundo fala, eu tenho rinite, em geral as pessoas estão se referindo à rinite crônica e, em geral, à alérgica, tá? Só que não é bem assim. Muita gente acha que tem a rinite alérgica, mas... vamos ver agora que não é exatamente isso, né? Não é exatamente isso. Por quê? Realmente a alérgica, como eu já falei aqui, é a mais comum. Mas a gente tem outros tipos de rinite, tá? Dentre elas, por exemplo, a rinite da gestante, que pode acontecer durante a gestação. Isso é novo para mim, rinite da gestante. Rinite gestacional, olha exatamente, é o nome mesmo. E a gestante, por todas aquelas alterações hormonais, né, que fazem o bebê se desenvolver, ela também pode desenvolver um aumento aí das estruturas de dentro do nariz, um aumento da produção da secreção, de coceira, né, que é o prurido, e isso pode levar a um quadro de rinite durante a gravidez. Olha que coisa. E tem tratamento. Essa é a parte mais importante, né? Sim. Acho que a gestante já tem muitas coisas já tem problema de sobra para ficar com mais um, né? Exatamente, né? Para se preocupar e para curtir também a gestação sem ficar incomodada, né, com esses sintomas de rinite. Então, tanto a gestante pode já ter algum tipo de rinite alérgica, por exemplo, e piorar ou melhorar, é muito pessoal. Pois é. Melhorar? Tem várias pessoas e gestantes que melhoram o quadro de rinite. Uma amiga minha falou isso pra mim, ela tá super grávida, né? Quase já tendo neném. E falou na semana passada pra mim, nossa, como eu passei bem. E realmente eu falei, nossa, é mesmo, você passou a gestação super bem da rinite. Né? Vai entender, né? A gestante é algo totalmente à parte, né? Tem cada um, é uma história completamente diferente. Exatamente. Né? Tem a rinite, por exemplo, do atleta. A rinite do atleta é algo extremamente importante. Por quê? Quando a gente pratica atividade física, o mecanismo natural é que as estruturas de dentro do nariz, que são as conchas ou cornetos, ou algumas pessoas chamam de carne esponjosa, elas fiquem menores, né? A adrenalina que a gente libera durante o exercício, por exemplo, faz essas estruturas murcharem. Só que a rinite do atleta ocorre o mecanismo oposto, de forma errada. As estruturas incham. E aí eu ia falar o paciente. E aí, né, a pessoa se sente... O corredor fica... O corredor, o atleta, né, se sente mais obstruído. Fala, nossa, mas quando eu começo o exercício, o meu nariz piora, né? E isso também tem tratamento e pode prejudicar bastante o rendimento, né? Porque a gente precisa respirar bem pelo nariz para praticar bem a atividade física, independente de qual for, né? Temos a rinite irritativa, por exemplo,
rinite ao frio, rinite de ar-condicionado, rinite de mudança de tempo, de produtos de limpeza, não é alérgica, tá? Certo. Que todo mundo fala que é, mas não é, né? O frio não causa um mecanismo alérgico no nosso corpo. E por que isso é importante, né? Porque a gente precisa entender qual que é o tipo de rinite daquela pessoa para tratar de forma correta. Porque cada uma delas, evidentemente, tem uma abordagem diferente, um tratamento diferente, né? Exatamente. Essa semana eu falei no Insta sobre isso, eu recebi um paciente no meu consultório que veio me procurar para falar da imunoterapia, né, da vacina para rinite alérgica. E aí ele foi me contando, e eu fui percebendo que parecia que ele não tinha rinite alérgica. Então, uma boa consulta com o especialista vai definir, né? Porque a gente já faz as perguntas corretas, né? A gente colhe as informações, estamos acostumados, né? Sim. E aí a gente vai ali falando, nossa, essa rinite parece mais isso, parece mais aquilo. Porque ele não tinha piora com poeira, com pólen, com pelos de animais, que é característico de quem tem alergia, né? A dele era mais por mudança de tempo e quando ele tomava algo gelado. Que coisa. Que coisa, né? E mesmo assim, eu pedi alguns exames para confirmar mesmo que ele não reagia a nada específico ali de alergia. A gente pode utilizar os exames para nos auxiliar muitas vezes. E aí, realmente, ele não era um bom candidato para vacina. Porque a vacina ela é interessante para quem tem rinite alérgica. Uma coisa bem específica, né? Exatamente. Que é a maioria das pessoas, felizmente, né, podem se beneficiar desse tratamento, porque a maioria das rinites crônicas é alérgica mesmo. Mas eu gosto de falar para o paciente, muitas vezes esse paciente, por exemplo, que tem uma rinite não alérgica, irritativa, ele vai tomar o melhor antialérgico que for. Não vai ter muito efeito para ele, ou nenhum. Esse né? é o ponto que eu ia até comentar, né, Natália? Porque de repente, infelizmente é uma coisa que é muito comum, eu já me boto junto, né? A gente tem o hábito de se automedicar, né? É uma Sim. rinite, vou lá, compro um remedinho e tomo. Só que aí não passa, porque você acha que é uma rinite alérgica e de repente não é. Exatamente o que você está colocando aí com relação a esse paciente, né? Por isso que é importante, antes de mais nada, identificar efetivamente Sim. qual é o tipo de problema que você tem, né? Exatamente. Eu até falo, né? É o slogan lá do meu Insta. Rinite não é tudo igual e você não é todo mundo. Muito né? bom. Porque não é mesmo, né? Tem rinite, cigarro é uma das causas que causa uma rinite irritativa, né? E muitas vezes em quem não fuma. Então, às vezes, a criança que convive ali numa casa de pais, né? Tirando vários outros malefícios, mas pode ter rinite por estar num ambiente de tabagismo passivo, que a gente fala, que não é a criança que fuma. Mas acaba respirando aquele ar, né? E que não tá vem falar pra contaminado. mim que eu só fumo do lado de fora, hein, gente? Esquece isso aí. Fica tudo grudado na roupa, na pele, no cabelo, no rosto. Infelizmente a gente sente o cheiro. Exato, né? O cheiro vem de algum lugar. Exatamente. E ele não fica lá do lado de fora, não. Quando você entra em casa, ele vem junto. Ele vem junto com você, viu? Fica a dica. Exatamente. Ô, Natália, agora é importante, a gente está falando dessa questão do tratamento, né? Então, por exemplo, no caso das alérgicas, a gente sabe que tem a vacina, existe essa possibilidade. E no caso das outras rinites, existe qual é o tratamento mais comum? Medicamento? Como é que funciona nesse caso? Em geral, os corticoides tópicos nasais, ou seja, aqueles sprays, não é, né, o soro, naridrim, afrin, não são esses que desentopem, tá, gente? Que inclusive, né, só para te interromper, desculpa. Claro, não, pode com interromper. receita médica. Exatamente. Não é medicamento, não é qualquer Exatamente. medicamento, não. Eles têm, né? Todos os medicamentos têm a sua indicação, mas de forma correta, Uhum. né? E, em geral, para todos os tipos de rinite, os sprays de anti-inflamatório, que são esses corticoides que vão agir bem topicamente, ou seja, bem na região aqui de nariz, eles são muito bem-vindos e são a nossa principal escolha. E aí vai depender muito de qual que o paciente se adapta. A gente tem vários tipos de moléculas, né, de medicamentos que são da mesma família, mas podem variar um pouquinho entre eles. E aí, muitas vezes, um paciente gosta mais de um, gosta mais de outro, né? Se adapta mais com um determinado medicamento, né? Exatamente. Legal, Natália. Bom, se você ficou com alguma dúvida, tem mais alguma informação que você gostaria de receber, né? Ou seja, né? Tipo, mas você não falou... Fica à vontade, manda um inbox direto lá para a Natália, @Natália Rezende Otorrino, no Instagram,
da doutora Natália sem H. Eu gosto sempre de falar, que é pro pessoal não esquecer. Natália, bem brasileira, Rezende com Z, Otorrino. @ Natália Rezende Otorrino no Instagram. Aí. E aí a Natália vai lá pegar a sua pergunta, o seu questionamento, a sua dúvida, responde para você lá, traz pra gente colocar para todo mundo aqui também. Exatamente. E na semana que vem a gente vai abordar um tema que também eu confesso que, assim, num primeiro momento eu falei, nossa, é verdade, a gente não pensou nisso, né? Criança também ronca. Criança ronca e ronca E muito. Então é isso, semana que vem a gente vai falar exatamente sobre esse tema, sobre o ronco das crianças. Exatamente. Aliás, se você tem alguma dúvida, já pode mandar. Eu vou abrir uma Natália caixinha. Rezende Otorrino. Isso, Vou abrir uma caixinha de perguntas e a gente vai colocando. Então, respiração oral, né, pela boca, nariz entupido, ronco na criança, o sono da criança. A gente vai conversar sobre isso na semana que vem. Tá combinado então, Natália, muito obrigado. Uma Eu que quinta-feira agradeço. bacana pra você. Já vou desejar um ótimo final de semana. Tá chegando. Amanhã já é sexta. Então Isso aí. ficamos assim. Semana que vem, quinta-feira, tem mais falando de saúde. Valeu, Natália. Combinado, gente. Até quinta, hein? Um Abração. beijo. A melhor rádio. Best Music Radio. Toca a melhor música. All the hits.